Salve, salve, galerinha! Aqui quem está falando é o professor Roberto, professor de Ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula. Queria aproveitar e pedir a vocês para curtirem e comentarem esse vídeo. Escreve aqui qual o nome da sua escola, o seu nome completo e a sua turma, só para a gente poder saber qual está sendo o alcance desse vídeo. No mais, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Então, a gente vai começar falando, obviamente, do Big Bang, né? Que foi a grande explosão que deu a origem a todo o nosso universo, a todos os sistemas solares, todas as constelações e a tudo que está no espaço. Essa foi a grande explosão que aconteceu há aproximadamente 13 bilhões de anos e que, a partir dela, surgiram aí as estrelas, planetas, satélites, tudo que está no espaço sideral. No início do universo houve o Big Bang espalhando plasma em todas as direções. Aqui a gente tem um mapa da evolução do universo e a gente tem na esquerda, deixa eu pegar aqui um apontador a laser para mostrar a vocês, ó. A gente tem aqui na esquerda o momento da grande explosão. Tá? Essa grande explosão, ela está se propagando, está se espalhando ainda hoje. Né? É igual quando você explode uma granada, a granada ela não explode e aí você não tem as projeções dessa granada em todas as direções. Então, o Big Bang, que aconteceu aí há aproximadamente 13,7 bilhões de anos, ele está em constante expansão. Tá? E ao longo desses bilhões de anos, vários eventos foram ocorrendo, como, por exemplo, o surgimento das primeiras estrelas há 400 milhões de anos, o desenvolvimento das galáxias, né, e tudo o que está acontecendo até agora. Né? A gente ainda está sobre os efeitos dessa grande explosão que aconteceu há bilhões de anos. A temperatura inicial era de milhões e milhões de graus Kelvin. O que é graus Kelvin? É uma unidade de medida de temperatura, tá, pessoal? Na verdade, é como se fosse assim, a gente não tem as medidas de espaço, quilômetro, metro, centímetro. Então, a gente tem graus Celsius, a gente tem graus Fahrenheit e Kelvin. Kelvin aqui ele não era para ter esse termo graus aqui não, tá? Para a escala Kelvin a gente não usa o termo graus, mas é uma escala de temperatura, tá? A escala Kelvin é uma escala de temperatura, assim como graus Celsius e graus Fahrenheit, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Aos poucos essa temperatura ela se esfriou e aí obviamente foi havendo uma diminuição da temperatura, a matéria espalhada ela começou a se condensar, começou a juntar e começou-se a criar elementos químicos mais leves. O hidrogênio, que é um elemento químico formado por apenas um próton e um elétron, foi ali o primeiro elemento químico que se formou. Então, a gente vai perceber que as estrelas, assim como o Sol, são, na verdade, grandes berçários de elementos químicos, né? São regiões onde surgem elementos químicos. Em um processo longo, mais contínuo, todo esse gás, né, no caso aí o hidrogênio, toda essa matéria espalhada começou a se agrupar devido à força da gravidade, que é aquela força que puxa as coisas em direção ao centro, e que quanto mais massa, maior é a força gravitacional. E aí isso foi ocasionando foi fazendo com que esse agrupamento ocorresse de maneira mais e mais rápida, gerando aglomerados de nuvens, né? Que a gente conhece como nebulosas, né? São aqueles aglomerados de nuvens de poeiras de estrela, né? Na verdade, são as nebulosas. Existem nebulosas lindas, depois vocês podem colocar aí no Google Imagens, nebulosas, e aí busca as imagens a respeito das nebulosas, né? Que aí vocês vão encontrar fotografias feitas por telescópios espaciais. Existem nebulosas lindas, tem a nebulosa do Caranguejo, tem a nebulosa do Olho do Universo,
tem a nebulosa Cabeça do Cavalo, nebulosas lindas, vocês vão gostar de ver. Vale a pena dar uma pesquisada depois. Justamente o que eu estou falando para vocês, são berçários de estrelas. A gente tem aí uma nebulosa, essa nebulosa especificamente aí, eu não sei o nome, tá? Mas a imagem por si só já retrata a beleza que essas nebulosas possuem, né? Aqui uma outra nebulosa. Muitas das vezes essas nebulosas elas podem surgir a partir da colisão de dois aglomerados de nuvem de estrelas. Lembrando sempre, pessoal, que o Sol ele é uma estrela, né? É a estrela mais próxima da gente aqui da Terra, e ele tem um ciclo, né? Ele nasceu, ele está passando aí, digamos, pela sua fase adulta e ele vai envelhecer e vai morrer, tá? Todas as estrelas, inclusive o Sol, possuem esse ciclo. A gente vai falar sobre isso. Qual a diferença da formação de estrelas e de planetas? Né? Em termos de sistema solar, que é esse em que nós vivemos, a nossa estrela aqui é o Sol, ela é uma bola de gás que está em constante reação química. E os planetas? Nós podemos dividir os planetas do sistema solar em planetas rochosos, que são aqueles formados por uma rocha, né? E os planetas gasosos, que são formados por gases. O objetivo da nossa aula é exatamente isso aqui. Tudo que nós falamos até agora foi só para preparar o campo para falar da evolução estelar. Aos poucos, devido toda a massa e toda aquela força gravitacional, começaram a colapsar os elementos no núcleo daqueles gigantes de aglomerados de gases de hidrogênio, vindo a se fundirem e produzindo um novo elemento químico, que é o hélio. É exatamente isso que está acontecendo com o nosso Sol. Tá? Ele é uma grande bola gasosa formada por hidrogênio, e esse hidrogênio, que é um elemento químico, ele está reagindo um hidrogênio com outro para formar um novo elemento químico, que no caso vem a ser esse elemento químico hélio. Hélio é um nome que vem do latim e significa sol. Tá? Sol em latim significa hélio, que é justamente essa reação química que está acontecendo no Sol. A queima proveniente da fusão atômica seria a fonte principal de energia de uma estrela. A combustão de gases, inicialmente formada apenas por hidrogênio, depois hélio, lítio, carbono, e seguindo os demais elementos químicos, aqueles que estão lá na tabela periódica. Tá? Quem nunca viu uma tabela periódica também pode aí pesquisar uma imagem de uma tabela periódica para dar uma olhada, para já ir se familiarizando com esses elementos químicos. No entanto, né, mais os combustíveis de uma estrela, ele tem um fim, sua massa diminui e não consegue mais, por meio da pressão gravitacional, conter toda aquela queima de combustível, vindo então a explodir. E é isso que vai acontecer com o Sol daqui a alguns bilhões de anos. Tá? O combustível dele vai acabar e aí ele vai explodir. Aqui a gente tem algumas imagens que trazem a explosão de uma estrela. A gente tem na imagem da esquerda uma estrela explodindo, e aí ela se torna uma anã branca, que é essa imagem da direita. Curiosamente, graças à explosão estelar, é que se permite a criação de novos compostos químicos e as novas formações, ora de planetas, ora de novas estrelas, onde existia aquela anteriormente. Concluímos, então, que os demais astros do Sistema Solar provavelmente surgiram deste tipo de explosão. Então, para uma estrela, um planeta surgir, você, na maioria das vezes, né, você tem a explosão de uma outra estrela. Então, quando o nosso Sol explodir, provavelmente o sistema solar ele vai entrar em colapso, né? Os planetas rochosos, né, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, vão ser pulverizados. Os planetas gasosos vão se tornar simples asteroides, mas a energia desencadeada da explosão do Sol vai dar origem a novas estrelas, novos planetas. E o que está acontecendo no Sol, como eu falei para vocês, é uma fusão nuclear. O que é uma fusão nuclear? Fusão é quando você junta, tá? E no caso, nuclear é porque é o núcleo de um átomo, de um elemento químico. Então, a fusão
é quando dois núcleos, na fusão nuclear, é quando dois núcleos de um mesmo elemento se fundem. E, ao se fundirem, eles vão liberar uma grande quantidade de calor e gerar outros elementos químicos. Também existe uma outra maneira de fazer a liberação da energia de um átomo, que é através da fissão nuclear. A fissão ela já está associada à quebra de um núcleo, enquanto que a fusão é você juntar dois ou mais núcleos para formar um. A fissão nuclear é quando você pega um núcleo e quebra ele em dois ou mais. É o contrário da fusão. E aí, vamos voltar a falar da evolução estelar, né? Especificamente do ciclo do Sol? A gente tem aqui uma imagem que coloca uma linha do tempo em bilhões de anos para a gente poder entender um pouco essa coisa do ciclo de vida do Sol. Então, a gente tem aqui essa linha com os bilhões de anos, 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos, 3. A gente está aqui, aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. É o tempo de vida do nosso Sol, né? Ele nasceu há 4 bilhões de anos e meio atrás, e ele está aqui, e aí ele vai evoluir isso aqui em bilhões de anos, até que, com 10 bilhões de anos, ele vai crescer, vai se tornar uma gigante vermelha, depois ele vai diminuir, se tornar uma anã branca. E aí é quando ele vai estar tendendo ao desaparecimento, chegando ao final da vida dele. Tá? Esse é o nosso Sol. Aqui um outro esquema que mostra essa mesma sequência de evolução do Sol, desde o seu nascimento aqui, de uma nuvem de poeira de outras estrelas, que vai se juntando, vai se condensando, forma um glóbulo. Esse glóbulo começa a ver a fusão dos núcleos dos elementos químicos que integram ele, forma uma protoestrela. O que é uma protoestrela? É uma estrela primitiva, tá? É uma estrela em estágio inicial. E aí depois vai dar origem ao Sol, né, como o nosso que está aí, né, exatamente igual a ele. Ele vai ficar estável por aproximadamente 10 bilhões de anos. Depois ele vai expandir, vai se tornar uma gigante vermelha. Vai perder luminosidade, vai se tornar uma anã branca. Isso aqui, porque o combustível que mantém a estrela acesa está acabando. Aí ela se torna uma anã branca para depois sofrer um esfriamento e se tornar uma anã negra. Esse é o ciclo de vida de uma estrela como o nosso Sol, né, que é uma estrela. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!